Então, olha só, meus amores. Bom dia, professora Evelyn Poiares. Nós vamos estar juntos em Direito e Trabalho. Antes de mais nada, deixei meu e-mail aqui no quadro para vocês, ó, evelyn.poiares@gmail.com. Qualquer dúvida, pergunta, questionamento, manda um e-mail que imediatamente, ou logo a seguir, eu vou responder para vocês. Nossa matéria de Direito e Trabalho, para nós termos ideia do Direito e Trabalho, nós temos que começar com os princípios aplicados ao direito do trabalho. E aí, para falar desses princípios aplicados ao direito do trabalho, nós temos que chamar a atenção do princípio da proteção. Preste atenção nisso. Princípio da proteção. Por que o empregado necessita ser protegido? Por que o empregado é hipossuficiente? Você diz assim, professora, o empregado é hipossuficiente, ele precisa ser protegido porque ele necessita do salário. Eu vou corrigir vocês só um pouquinho. Essa proteção aqui não vem apenas da necessidade do salário. O princípio da proteção, ele tem por característica restabelecer o equilíbrio da relação jurídica trabalhista. Como assim, professora, restabelecer o equilíbrio da relação jurídica trabalhista? Porque nós vamos falar muito desse sujeito aqui, ó, o empregador. Essa é a sigla que eu vou utilizar para empregador. Toda vez que você pensar em empregador, guarda essa expressãozinha com vocês. Ius variandi. Professora, o que significa ius variandi? Significa poder diretivo. Toda vez que você pensar em empregador, toda vez que você pensar em relação de emprego, você vai lembrar, você vai associar que esse empregador, ele tem esse poder diretivo, poder de direção. Professora, que poder é esse? Aonde está a força desse empregador? É que esse poder, ius variandi, ele tem algumas características. Ele tem um poder de controle, ele tem um poder de comando, ele tem um poder de fiscalização e também dentro dele o poder de punição. Olha lá, toda vez que você pensar em empregador, relação de emprego, vínculo empregatício, olha quanto poder o empregador tem sobre o empregado. O empregador controla, o empregador comanda, o empregador fiscaliza e dentro desse poder diretivo nós temos o chamado jus puniendi. Professora, o que significa jus puniendi? É o poder de punir. Mas, professora, o empregador pode punir o empregado de que forma? Advertência, suspensão, justa causa, são as formas de punição do empregador em face do empregado. Então, toda vez que você pensar em punir o empregado, não é castigo, não é colocá-lo no pátio sem recreio, muito pelo contrário. Nós estamos falando de uma relação patronal. Então, o que ele pode fazer? Aplicar a advertência, aplicar a suspensão e a pena máxima, a justa causa. Então, dentro desse poder de direção do empregador, em face de quem? Olha aqui, ó, versus o empregado. A sigla do empregado que nós vamos utilizar é essa daqui. Qual é o poder que o empregado tem sobre o seu empregador? Me diga aí, me responda. Quando você está numa relação patronal, num vínculo empregatício, qual é o poder que o empregado tem? Você disse, professora, não tem poder. Por quê? Porque o empregador manda, controla, fiscaliza e pune. E o empregado obedece. E é por conta desse desequilíbrio da relação jurídica que vem o princípio da proteção. O princípio da proteção surge para restabelecer esse equilíbrio. Por quê? Porque quando você está diante dos comandos do empregador, naquele horário de trabalho, naquela relação jurídica, o que o empregado faz? Obedece. E não questiona
Ordem dada é a ordem que tem que ser o quê? Cumprida. Então, o princípio da proteção não veio apenas para proteger o trabalhador em face do seu salário. O princípio da proteção, ele veio para restabelecer o equilíbrio da relação jurídica. Entenderam isso daí? Dúvida até aí? Então, a principal característica para vocês anotarem aí do princípio da proteção é restabelecer o equilíbrio da relação jurídica entre quem? Empregado e empregador. É o primeiro princípio. Segundo princípio, porque desse princípio veio os demais. Segundo princípio, vamos lá, indúbio pró operário. Princípio indúbio pró operário. Também conhecido na doutrina como princípio indúbio pró mísero. Ok? Princípio indúbio pró operário ou indúbio pró mísero. Professora, o que significa esse princípio? Na dúvida, eu devo proteger, favorecer o operário, o miserável, o trabalhador. Então, ó, grava na cabecinha de vocês. Princípio indúbio pró mísero, indúbio pró operário. Na dúvida, eu tenho que proteger, que favorecer o miserável. Quem é o miserável? O trabalhador, o operário, o empregado. Professora, na dúvida de quê? E é ali que vocês vão anotar para não perder a questão do concurso. Toda vez que houver uma condição, tem que ser só uma condição, toda vez que houver uma norma que comporta mais de uma aplicação, mais de uma interpretação, de que forma você deve aplicar, de que forma você deve interpretar, favorecendo, protegendo o operário, o trabalhador. Entenderam isso? Então, nesse princípio, ele é aplicado quando? Quando é que ele vai ser utilizado? Na aplicação da norma, na aplicação, na interpretação da norma jurídica, nas condições de trabalho. Professora, como assim? Toda vez que houver uma condição, uma regra, que comporta mais de uma aplicação, mais de uma interpretação. Como é que eu vou interpretar a norma jurídica? Como é que eu vou aplicar a norma jurídica? Protegendo, favorecendo o trabalhador, o operário, o empregado. Deixa eu dar um exemplo para que vocês possam visualizar isso daí. Imagina o seguinte, um pouquinho mais à frente no nosso conteúdo programático, nós vamos estudar um tema chamado aviso prévio. Aviso prévio. Quando é que você utiliza o aviso prévio, professora? Quando você demite um empregado, você tem que dar o aviso prévio para ele. Só que a lei do aviso prévio mudou. A lei do aviso prévio diz assim: para cada ano trabalhado, o empregado ganha em dinheiro 3 dias. No mínimo, todo trabalhador tem 30 dias. No máximo 60, atingindo o máximo de 90. Aí você olha para essa regra e diz assim: então eu entendi que para cada ano trabalhado, eu vou ganhar em dinheirinho 3 dias. Ok. No mínimo 30. No máximo 60. Recebendo como pagamento do aviso prévio, no máximo 90 dias. A gente vai ter aula de aviso prévio, eu vou falar bem tranquilamente sobre isso. É só para ilustrar o princípio. Professora, estou entendendo, não tem dúvida de nada. Então vou dar um exemplo para vocês. Um empregado chega para você e diz assim: trabalhei na empresa 5 anos. Quantos dias de aviso prévio eu vou ganhar? Aí você tenta aplicar aqui, ó, 5 anos, já sei, eu vou interpretar assim: 5 vezes 3, 15 dias. Não é assim que você vai fazer? Porque, ó, a cada ano trabalhado, 3 dias. Eu trabalhei 5, 15 dias. Aí vem alguém e diz assim: não, filho, porque no mínimo,
todo trabalhador já tem garantido 30, então você vai pagar para ele 30 dias de aviso prévio, segunda interpretação. Aí vem alguém assim, não, você está fazendo errado. Você está interpretando o direito de forma errada. Por quê? Porque a conta é assim, o primeiro ano 30, os outros anos, 4 vezes 3, 12, você vai pagar 42 dias. Terceira forma de interpretação. E a última forma, nada disso, todo mundo louco. 3 vezes 5, 15, mais 30 dias... paga-se 45 dias de aviso prévio. Olha só, uma norma está aqui, ó, uma única regrinha, uma única lei, que é a Lei 12.506 de 2011, é essa lei que regulamenta o aviso prévio, ok? Na aula de aviso prévio a gente vai voltar nisso daí, pode ficar tranquilinho. E aí, essa lei diz lá, uma única regra que cabe, ó, mais de uma aplicação, mais de uma interpretação. Qual é a forma que eu vou utilizar? Qual é a regra que eu vou utilizar? É aquela que melhor protege quem? O trabalhador. Aí veio o Ministério do Trabalho e disse assim, como existem várias formas de interpretar, a regra no cálculo para pagar o aviso prévio é aquela que melhor favorece ao trabalhador. Por quê, professora? Em decorrência do princípio indúbio pró operário. Entenderam? Uma única regra, uma única condição que tem mais de uma aplicação, mais de uma interpretação. Dúvida até aí? Perguntas até aí? Esse é o princípio indúbio pró operário. Só que, além desse princípio indúbio pró operário, vou apagar aqui em cima, ok? Nós temos o princípio da primazia da realidade. É o terceiro princípio. Princípio da primazia da realidade. Esse princípio, dentro da legislação trabalhista, a título de informação para vocês, ele está na nossa CLT, no artigo 9º da CLT. Pergunta, professora, eu trabalho numa empresa. Sim, pois não. Só que essa empresa, ela não assina a minha carteira de trabalho. Ou, professora, eu trabalho numa empresa e eu recebo de forma diferente. Como assim de forma diferente? Na carteira de trabalho está anotado um salário de R$1.000. Só que, na verdade, o meu salário é 2.000. Ué, quanto é que você recebe de dinheiro? R$2.000. E os seus contra-cheque? 1.000. E a sua carteira de trabalho? 1.000. Recibo de férias? 1.000. De 13º? 1.000. Ih, professora, vai dar ruim. Por quê? Como é que eu vou provar, como é que eu vou convencer o juiz que o meu salário é R$2.000? Presta atenção o que diz a legislação trabalhista sobre isso. Todo ato, todo fato que tem por intuito fraudar, impedir, desvirtuar, afastar os preceitos contidos na CLT serão considerados nulos de pleno direito. É isso que diz esse princípio. Professora, esse princípio diz que a realidade dos fatos pode superar a realidade documental. É isso que diz esse princípio. A realidade dos fatos supera a realidade do documento. Aí você diz assim, professora, estou mais tranquilo agora. Então você está dizendo o seguinte, que mesmo que exista uma anotação na minha carteira de trabalho, dizendo que o meu salário, exemplo, está anotado na minha carteira de trabalho, que o meu salário é R$1.000, se eu conseguir provar, olha aqui a palavrinha mágica, se eu conseguir provar que, na verdade, o meu salário é R$2.000, o que o tribunal, o que o juiz manda fazer? O juiz declara nulo. Declara nulo o que, professora? Aquela anotação que está na carteira de trabalho e condena a empresa
a pagar as diferenças trabalhistas pela ausência de declaração. Mas presta atenção, não adianta levantar o dedinho para o juiz e falar assim: excelência, tribunal, eu sou trabalhador, eu sou hipossuficiente, está aqui a minha carteira de trabalho, está anotado 1.000. Na verdade, eu não ganho 1.000, eu ganho 2.000. Manda a empresa aprovar. Aqui, ó, para vocês. Não. Professora, o ônus da prova, o dever de provar, a responsabilidade, o encargo de se provar é de quem? É o que diz a CLT no 818 da CLT. O ônus da prova cabe a quem? Alega. Se você, empregado, está afirmando que o seu salário é 2.000, quem tem que provar que existe esse salário, que recebe esse salário, é o próprio trabalhador. Professora, como é que eu provo? Por todos os meios de provas permitidos pelo direito. Professora, eu não tenho documento, não tem problema. Você tem testemunha? Você tem um colega da sua empresa que ou conviva com você e tem a mesma situação, ou que pelo menos saiba dessa situação? Tem, professora. Além da empresa realizar esse ato abusivo comigo, também faz com fulano, com fulano, com fulano. Não, professora, é só comigo. Mas o meu colega de trabalho sabe, porque eu comento com ele. Leva ele para audiência. Leva ele perante o juiz. E o que ele vai fazer? Vai depor. Perante o tribunal, excelência, vai fazer a pergunta: conhece fulano? Trabalha com ele? Sim. Salário dele, na carteira, 1.000. Mas eu sei que por fora ele ganha mais R$1.000. Se essa testemunha conseguir convencer o juiz da sua alegação, o que o juiz faz? Ele declara nulo as anotações, o recibo, tudo que for produzido sobre R$1.000 e manda a empresa, condena a empresa a retificar a carteira de trabalho para 2.000 e ainda pagar as diferenças desses encargos sobre o real salário do empregado. Mas para isso eu preciso, provar. Se eu não provar, eu não vou atingir o meu objetivo. Dúvida até aí? Perguntas? Depois desse terceiro princípio, nós temos o penúltimo princípio. Princípio da condição mais benéfica. Esse princípio, ele vem por base de um entendimento sumular do TST. Você encontra esse princípio com base na súmula 51 do TST, Tribunal Superior do Trabalho. Professora, o que significa o princípio da condição mais benéfica? Anota aí no teu caderninho que você vai aplicar esse princípio toda vez que ele falar sobre regulamento de empresa. Regulamento de empresa. E continua anotando aí no teu caderno, quando ele falar do regulamento de empresa e da alteração unilateral. Alteração unilateral realizada pelo empregador. Então, imagina o seguinte: princípio da condição mais benéfica. Você trabalha numa empresa, e aí quando você trabalha para uma empresa, geralmente o que a empresa lhe oferece? As condições de trabalho. Diz assim para você: você quer trabalhar aqui na empresa? Aí você diz: quero. Então, eu vou te fazer a proposta. Segunda a sexta-feira, 9 às 18, 1 hora de almoço, salário R$1.000. Além do salário, a empresa vai lhe pagar, vale transporte e cesta básica. Você aceita essas condições? Salário, R$1.000, vale transporte, cesta básica. Você diz: aceito. Para mim é o suficiente. Firma-se o contrato de trabalho e o empregado começa, a trabalhar. Passa um tempo, não tem importância do tempo, pode ser semana que vem, pode ser no outro dia, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos. Passa um tempo, vem o empregador e diz assim: vem aqui, estou reunindo vocês aqui, a nossa empresa, para comunicar um ato. Pois não, estamos às ordens.
vou alterar as condições do contrato de trabalho. O senhor vai alterar para, vou cancelar a cesta básica. O senhor vai cancelar por quê? Crise financeira. O Estado, o país, a sociedade está em crise. Para não quebrar, eu vou cortar o benefício cesta básica. Primeiro, houve uma alteração do contrato. Segundo, essa alteração, ela não foi benéfica ao empregado. Por que não foi benéfica? Porque retirou o benefício. A pergunta, a pegadinha da questão no concurso é, se pode alterar. Professora, o empregador pode retirar esse benefício? O empregador pode modificar o regulamento de empresa? O regulamento da empresa dele, que ele criou, ele pode modificar? Ó a resposta, pode. Mas, professora, pode tirar a cesta básica? A pegadinha é agora. Modificar o regulamento de empresa? Ó, pode. Mas e o efeito? Essa alteração vai surtir efeito para quem? Resposta para vocês. Apenas para os novos empregados. Aí você diz assim, Evelyn, deixa eu ver se eu entendi. Pois não. Quer dizer, então, que eu entrei numa empresa, foi me ofertado salário, vale transporte, cesta básica, passa um tempo, a empresa vai e vai cortar a cesta básica. Isso aí. Ela pode cortar? Pode. Mas esse corte vai atingir a quem? Apenas aos novos empregados. Traduzindo, quem for admitido daquela data para frente. Quem estiver naquela situação pretérita, a empresa é obrigada a manter aquele benefício. Professora, por quê? Qual é a justificativa? Porque deve ser mantido a condição mais benéfica ao trabalhador. Entenderam isso? Dúvida? A questão vai trazer uma pegadinha para vocês. E a pegadinha vai ser a palavra mágica renúncia. Você vai colocar uma observação aí nas suas anotações e você vai escrever OBS, renúncia ao regulamento de empresa. Professora, o empregado realizou o ato de renúncia. O que significa dizer? Significa dizer que ele abriu mão. Ele optou, traduzindo aqui, significa dizer que ele optou pelo novo regulamento. A empresa convoca vocês e diz, olha, crise financeira, eu preciso cancelar a cesta básica. Tudo bem, pode cancelar. Só que a regra é, desse cancelamento só vai surtir efeito para quem for admitido naquela data para frente. Quem já estava na condição benéfica deve ser mantido. Aí o empregador vira para o empregado e diz assim, quem não concordar com essa alteração vai ser demitido. O que o empregado faz? Aonde é que eu assino? Porque eu não quero perder meu emprego. Preciso do meu emprego para pagar, para sustentar a mim e a minha família. Então, eu, empregador, não quero ser demitido. Eu, empregado, vou renunciar, porque eu vou optar pelo novo regulamento. Se houver a renúncia, aquele novo regulamento surte efeito para quem? Todo mundo. Entenderam a questão? Você vai ter que ler a questão da prova. Falou sobre benefício, condições do contrato de trabalho. A regra é, pode modificar? Pode. Só que essa modificação, quando ela for prejudicial, só surte efeito para quem? Para os novos empregados. Salvo se o antigo realizar a renúncia. Se ele optar pelo novo regulamento, significa dizer que ele abdicou, que ele não quer mais as condições previstas no regulamento anterior. É o princípio da condição mais benéfica. Ok? E o último princípio, princípio da intangibilidade salarial.
salarial. Esse princípio, ele tem por base o artigo 7, inciso 6 da Constituição Federal, ok? Princípio da intangibilidade salarial. Professora, que princípio é esse? Esse princípio é aquele que tem por base proteger o salário do trabalhador. Esse princípio, ele está interligado com a proteção salarial. Só que essa proteção salarial, olha aqui, ó, entre aspas, é uma proteção relativa. Ela não é absoluta. Primeira situação sobre a proteção do salário. Salário pode ser reduzido? Professora, perfeito. Professora, eu trabalho numa empresa e eu ganho, sei lá, R$2.500. Professora, o meu empregador disse assim, que não suporta mais pagar o meu salário porque a loja não está vendendo muito, a loja já está no vermelho, e para não me demitir, ele me ofertou a redução do salário. Se eu concordar, veja bem, ele não está obrigando, ele diz que se eu concordar, eu passo a ganhar agora R$1.500, mas ele garante o meu emprego, ele não me demite. Regra sobre a proteção do salário. Salário é intocável. Salário não pode sofrer redução, irredutibilidade salarial, nem para garantir emprego. Aí você diz assim, mas professora, eu escuto por aí que tem um negócio aí de sindicato que autoriza a redução do salário. Aí você mudou a situação. O que o empregador não pode fazer? O empregador não pode chegar entre o empregador e o empregado. Nós duas aqui, ó. Vamos, quer ficar aqui na empresa? Quero, claro que eu quero. Então, assina aqui, concorda aqui comigo que você autorizou a redução do salário. Esse ajuste, essa é a pegadinha. O ajuste entre empregado e empregador não pode. É nulo de pleno direito. Por que, professora? Porque salário é intocável, intangível, não pode sofrer retenção dolosa, não pode sofrer diminuição, não pode. Professora, qual é a exceção? Vou mudar agora. Por isso que essa proteção ela é relativa. Salário pode sofrer redução, professora, numa situação quando esse senhor aqui, sindicato, estiver no meio. Se o sindicato estiver intervindo nessa relação jurídica, opa, porque o sindicato, ele estabelece as chamadas normas coletivas. Desculpem, normas coletivas. Que norma? Acordo coletivo de trabalho e convenção coletiva de trabalho. Então, toda vez que você ouvir sindicato, lembra de instrumento normativo, lembra de norma coletiva. Qual é o nome da norma? Acordo coletivo de trabalho, convenção coletiva de trabalho. Professora, isso serve para quê? Representar categoria. Acordo coletivo, convenção coletiva. Professora, para o salário ser reduzido, o que eu preciso? Convocar o sindicato e esse sindicato, por norma coletiva, autoriza a redução do salário. Entenderam? Mas, professora, ele autoriza a redução do salário do Antônio? Não, de toda uma categoria, de toda uma coletividade. Entenderam isso daí? Então, a redução do salário somente é possível se houver a participação do sindicato. Porque o sindicato, ele, mediante norma coletiva,
acordo coletivo, convenção coletiva, ele autoriza, professora, é para sempre? Não, por um período pré-determinado, a redução dos salários. E quando ele autoriza a redução do salário, consequência, a jornada de trabalho, JT, jornada de trabalho, é reduzida. Como assim, professora? Trabalha proporcionalmente ao que ganha e não pode fazer hora extra, ok? Então, quais são as regras para reduzir o salário do empregado? Primeira, convocar sindicato. Segundo, previsão em norma coletiva. Terceiro, jornada de trabalho tem que ser reduzida. Por que tem que ser reduzido? Proporcional ao que você ganha. O empregado, não pode fazer hora extra. Ficou dúvida sobre... Esses são os princípios basilares do direito do trabalho. Quando você pensar em direito do trabalho, vai pensar nesses 5 princípios que acompanham o trabalhador. Depois dos princípios, a gente vai entrar num outro tema. Que tema, professora? Relação de trabalho, relação de emprego.